Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar, com o texto do livro Cartas do Coração, do médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por a luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, após essas lindas palavras de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Meimei, vamos elevar nosso coração a Deus e a Jesus com muita fé, como diz esse texto, e pedir à espiritualidade que proteja a todos nós, encarnados e desencarnados, que nos guie para que nós tenhamos um ótimo aprendizado sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus, e que nós não apenas aprenda, mas sim que nós use e trabalhe no dia a dia para passarmos adiante e para nos melhorarmos essas palavras que vamos escutar do nosso Mestre Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós estejamos todos protegidos e deixando de lado nosso orgulho, deixando de lado nossas coisas mundanas do dia a dia, para aprender ao máximo os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Estamos hoje, mais uma vez, na reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo do grupo de estudos da quarta-feira à tarde. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O item 9 também. O título é A Cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espíritos, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demências passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados que quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é a sua primeira vítima,
Mas uma outra consideração deveria sobretudo detê-lo, o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal, se num acesso desatinado cometesse um ato de que tivesse de se censurar por toda a vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Foi uma mensagem trazida por um espírito protetor, na cidade de Bordeaux, em 1863. E vejam que ainda hoje nós temos essa forma de reagir, né, nas nossas atitudes, onde nós nos consideramos mais do que os outros, que nada pode nos nivelar como os demais, que a gente acha que tem mais superioridade, às vezes é naquilo que sabe, às vezes naquilo que possui de material, que a gente sabe que é empréstimo do Criador, né? E qualquer coisa irrita, né? Adiante de alguma contrariedade, a pessoa se entrega a esse tipo de manifestação colérica, né? Então nós temos que procurar, dentro das nossas ações, dentro de nós, o que nos irrita, o que nos perturba, para que nós possamos fazer essa análise, né? Como é que nós reagimos diante das contrariedades? Com impaciência, com uma reação agressiva? Tudo isso é porque nós nos atribuímos mais do que somos. E com isso nós acabamos ferindo os outros, atacando tudo, né? Se a gente se observasse num momento desse, provavelmente a gente sentiria vergonha, às vezes, dessas reações que a gente produz. E isso está dentro de nós como um dos recursos ainda muito primitivos, né? Uma forma de ação e de reação muito arcaica, e nós precisamos trabalhar com isso. Não cabe mais. Nós já sabemos que nós não somos mais do que ninguém, que nós temos muitas dificuldades, que as contrariedades estão aí, e também aprendemos com o nosso mestre a importância de nós sermos caridosos, de nós nos colocarmos como os demais, com humildade. E a cólera, a primeira vítima de toda vez que ela se manifesta, é a própria pessoa. Ela vai corroendo a saúde, ela vai comprometendo o equilíbrio orgânico, a harmonia de toda a estrutura física. Isso demora, vai somando hoje, amanhã outro pouquinho. Aí quando vê, você está com uma situação comprometedora da tua vida, por conta desta forma de reagir, que vai concentrando e vai minando a estrutura. Então nós precisamos nos observar. Cada um de nós precisa perceber o que nos irrita durante o dia, diante de quais coisas eu me desequilibro, porque nós não temos o controle de tudo. A pessoa colérica é aquela que se coloca acima dos demais e não aceita nenhuma contrariedade. Ela quer controlar tudo e nós não temos como controlar tudo. E isso nós precisamos aceitar. Então nós precisamos trabalhar com isso. Isso está dentro de nós ainda. Nós ainda temos esses instintos, né? Em que nós precisamos extinguir
compreender que nós não temos mais necessidade de reagir assim e que isso nos faz muito mal. Além de tudo, atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual, porque ela é contrária à humildade, contrária à caridade. E a gente poderia lembrar aqui aquilo que o Mestre trouxe para nós e aquilo que a doutrina dos Espíritos reforçou tanto. Fora da caridade não há salvação. A primeira caridade que acontece quando a pessoa se dá conta disso é uma caridade com a gente mesmo. Quando eu deixo de me irritar, quando eu deixo de reagir dessa forma diante de qualquer contrariedade. Eu quero que as coisas saiam exatamente como eu quero. E aí, quando a coisa não sai, qualquer vírgula fora do eixo, a cólera se manifesta. E daí aquele homem velho, aquela mulher velha, com aquelas características muito inferiores ainda, se apresenta. Então, a mensagem de hoje é para que nós possamos prestar atenção em nós, nos melhorar, compreender que não cabe mais esse tipo de sentimento num mundo onde está passando por toda essa transição para se melhorar. E nós precisamos fazer isso no nosso íntimo. Então, esse é o convite, a reflexão do capítulo 9, do item 9, para que nós nos tornemos mais mansos, mais brandos e que nós não tenhamos a pretensão de querer ter o controle. Quem tem o controle é o nosso Pai, o nosso Criador. Nós ainda temos que dominar muitas nossas paixões primitivas. Então vamos fazer esse esforço. É um tema de casa individual para cada um de nós. Com isso nós vamos preservar mais a nossa vida orgânica, a nossa vida física e melhorar o nosso espírito. Que possamos todos ficar com a paz do Mestre Jesus. Boa noite, irmãos. Agora, para encerrarmos mais um Evangelho da quarta-feira, vamos rezar a oração para o Arcanjo Miguel. Ó poderoso Arcanjo Miguel e vossa legião de anjos da proteção, com humildade e pureza de coração, vos peço que afasteis de nós todas as energias ruins que forem enviadas a nós por seres encarnados e desencarnados. Com vossa espada de luz, cortai tudo que não vier de Deus. Cortai todas as maldades, os ciúmes, as invejas, as vinganças desta e de outras vidas, os assaltos, as traições, os acidentes. Protegei nossos corpos físicos e espirituais. Protegei nossas famílias, nossos negócios, nossas ideias e nossas amizades. Arcanjo Miguel, abre nossos caminhos para que possamos seguir em paz nossa jornada aqui na Terra. Que assim seja. Agora, com o pensamento elevado a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão, aos nossos anjos de guarda, nosso mentor espiritual, vamos pedir para que nos façam a irradiação, para que todos agora estejam recebendo o passe virtual, sentindo essa luz entrando em todo o nosso corpo físico. Agora, pedimos também para que essa semana estejamos todos protegidos, com muita luz, com muita paz, com muita saúde. Que assim seja.